No estudo da astronomia, vários instrumentos surgiram ao longo da história para auxiliar as observações no céu. Dentre esses instrumentos, os telescópios são sem dúvida um dos mais importantes. A invenção do primeiro telescópio se atribui a Hans Lippershey na Holanda em 1608. Combinando os conhecimentos que ele tinha sobre ótica e fabricação de lentes para óculos, Lippershey fabricou um aparelho cuja principal capacidade era de ampliar a imagem de objetos distantes. O objeto consistia de um tubo com duas lentes, uma em cada extremidade, classificado como um telescópio refrator. E quando o observador olhava através de uma das extremidades, ele era capaz de observar os objetos distantes de forma ampliada. Cerca de um ano mais tarde, quando Galileu escutou sobre esse aparelho pela primeira vez, utilizando seus próprios conhecimentos de óptica, fabricou seu próprio telescópio. E com esse instrumento ele fez grandes observações, como a dos anéis de Saturno, que na época ele não sabia exatamente o que eram, das manchas solares, das luas de Júpiter e das fases de Vênus. Bem, apesar dessa nova invenção, com o passar do tempo e as necessidades de observação cada vez mais distantes e mais precisas, as limitações dos telescópios refratores começaram a vir à tona. Para diminuir as distorções e as aberrações da luz geradas nesses telescópios, eles precisavam ter comprimentos e lentes cada vez maiores, o que resultou em telescópios de até 30 metros de altura. Esses telescópios, construídos com estruturas de madeira e cordas para suspender as lentes e os tubos, eram difíceis de operar e as menores vibrações na estrutura eram suficientes para causar grandes distorções na imagem. A partir dos estudos de Newton sobre a dispersão da luz durante a refração, a causadora da aberração cromática presente nos telescópios refratores, James Gregory, em 1663, propôs um telescópio refletor composto de dois espelhos côncavos. Um espelho maior paraboloidal e um espelho menor elipsoidal, que reflete a luz de volta através de um furo no centro do espelho maior. Porém, devido à dificuldade de fabricação desses espelhos não esféricos, na época a ideia ficou só no papel. Mas partindo dessa ideia, Newton, alguns anos depois, substituiu o espelho côncavo elipsoidal por um espelho plano posicionado a 45 graus que desviava a luz para a lateral do telescópio. Newton também desenvolveu os materiais e métodos de polimento para fabricar os espelhos côncavos maiores. Mais tarde, um francês chamado Cassegrain substituiu o espelho secundário por um espelho convexo hiperboloidal, que, similar ao telescópio gregoriano, refletia a luz de volta por um furo no centro do espelho primário. Essas mudanças em relação aos telescópios refratores, além de eliminar a aberração cromática, facilitou bastante a construção dos telescópios, no geral reduzindo os comprimentos totais e permitindo aumento dos diâmetros. E hoje, os principais telescópios ópticos utilizados são do tipo refletor. Apesar da dominância dos telescópios refletores, os telescópios refratores ainda obtiveram um grande avanço nos anos mais tarde. E isso foi devido à descoberta das lentes acromáticas, que eliminavam a aberração cromática presente nas lentes convencionais. Os avanços tecnológicos em telescópios refletores não pararam, como a utilização de múltiplos espelhos, que, quando combinados, permitem a formação de telescópios maiores. O uso de atuadores e espelhos finos e deformáveis permitiu a construção de espelhos com até 8 metros de diâmetro. O Grande Telescópio Canárias, localizado na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, é um telescópio refletor que possui diâmetro de 10,4 metros. Ele é composto de 36 espelhos hexagonais, cada um com um tamanho de 1,9 metros. Esses segmentos se combinam para atuar como um único espelho, que reflete a imagem de volta em um espelho secundário hiperboloidal, que por sua vez reflete um espelho terciário elíptico. O sistema de rastreamento e apontamento desse telescópio permite uma precisão de até 2 arcos-segundos. Esse telescópio é um dos exemplos do que há de mais avançado na tecnologia de telescópios refletores terrestres. Bem, a definição de telescópios expandiu para além dos instrumentos ópticos ao longo dos anos, e hoje ela compreende vários instrumentos capazes de observar através de todo o espectro eletromagnético com diferentes tecnologias de captação dessas ondas. Observar além do espectro visível é como ganhar novos sentidos. É ser capaz de observar objetos e fenômenos antes completamente invisíveis. No início dos anos 1930, Karl Jansky, um engenheiro contratado para investigar a interferência de rádio em transmissões transatlânticas, percebeu que a sua antena direcional captava o mesmo sinal de forma persistente a cada 23 horas e 56 minutos. Tempo esse que corresponde a um dia sideral, o que levou Jansky a concluir que as ondas estavam vindo de algum objeto astronômico interestelar na direção do centro da galáxia.
dando início à radioastronomia. Em 1937, Rod Weber construiu o primeiro telescópio de rádio parabólico, que consistia de um prato metálico de 9 metros de diâmetro, que focava as ondas em um receptor de rádio 8 metros acima do prato. Toda a estrutura era montada em cima de um suporte basculante, permitindo apontar o telescópio. Com esse telescópio, Weber criou um mapa do céu na frequência do rádio, observando pela primeira vez Cygnus A, uma radiogaláxia, e também Cassiopeia A, os resquícios de uma supernova, que são a fonte mais brilhante de emissão em rádio no céu. A combinação de múltiplos telescópios de rádio, separados a uma determinada distância uns dos outros, gera o que é chamado de um interferômetro, o que é, na teoria, um telescópio gigante cuja abertura é igual à distância entre os telescópios menores que o compõem. O ALMA, localizado no deserto do Atacama, no Chile, é um interferômetro composto de 66 radiotelescópios. Alguns dos telescópios podem se mover através do deserto, podendo se estender a uma distância de até 16 km. Esse telescópio auxiliou no estudo da formação de estrelas em galáxias distantes, no imaginamento da formação de planetas em discos protoplanetários, e foi parte no EHT, uma colaboração global de radiotelescópios, utilizado para fazer a primeira imagem de um buraco negro, Sagitários A, o buraco negro localizado no centro da Via Láctea. Com a criação e os avanços das tecnologias de foguete e a capacidade da humanidade de colocar satélites no espaço, naturalmente surgiu a ideia de se colocar telescópios no espaço. Mas por que colocar telescópios lá? Os telescópios terrestres estão sujeitos à influência da atmosfera nos raios de luz, como por exemplo a poluição luminosa causada pelas luzes terrestres refletindo na atmosfera. Outro exemplo é a cintilância das estrelas, que é uma variação no brilho das estrelas ao longo do tempo que acontece quando a luz refrata através das diferentes camadas turbulentas da atmosfera. Mas o principal motivo se deve ao fato de que a atmosfera bloqueia uma boa parte do espectro eletromagnético, incluindo as ondas de frequência mais alta, como os raios gama, raio-x e ultravioleta, uma boa parte do espectro infravermelho e ondas de rádio de longo comprimento de onda. O telescópio Fermi, lançado pela NASA em 2008, posicionado na órbita baixa da Terra, foi desenvolvido para observar os raios gama. Sua primeira descoberta foi um pulsar nos resquícios da supernova CTA1. Esse pulsar, que emite apenas nos raios gama, foi o primeiro do seu tipo descoberto. Em 2010, o telescópio observou pela primeira vez as bolhas de Fermi, que são duas bolhas que emitem raios X e raios gama que se estendem para fora do disco da Via Láctea. Também foi determinado através de observações do telescópio que resquícios de supernovas são grandes aceleradores de raios cósmicos, que são partículas subatômicas que viajam pelo espaço a velocidades muito próximas da velocidade da luz. O Observatório de Raio-X Chandra, lançado em 1999, é um telescópio desenvolvido para observar nos raios-x. O telescópio está posicionado em uma órbita altamente elíptica ao redor da Terra, cujo período é de 65 horas. O telescópio possui uma resolução angular de meio segundo de arco. Esse telescópio contribuiu para uma grande variedade de estudos astronômicos, desde a descoberta de um novo tipo de buraco negro, explosões de raios gama, ondas de raio-x emitidas de Júpiter e Plutão, medições da constante de Hubble e fortes evidências da existência de matéria escura através da observação da colisão de aglomerados. O telescópio espacial Hubble foi um dos mais importantes no estudo do espectro visível. Lançado em 1990 e posicionado na órbita baixa da Terra, o Hubble é um telescópio refletor equipado com um espelho de diâmetro de 2,4 metros. Com instrumentos capazes de observar no ultravioleta, visível e infravermelho próximo. Esse telescópio é responsável pela produção de algumas das imagens mais famosas da astronomia. A imagem dos pilares da criação mostra a formação de estrelas na nebulosa da Águia. O campo profundo de Hubble é uma imagem que cobre uma área do céu de cerca de 2,5 minutos de arco. E nessa imagem dessa pequena área do céu é possível ver quase 3.000 galáxias distintas, sendo algumas dessas galáxias as mais jovens e mais distantes observadas até então. A capacidade de observar tão distante fez do Hubble um dos principais telescópios no estudo do universo primordial. O telescópio também contribuiu para a melhor definição da constante de Hubble e da idade do universo, da prevalência de buracos negros no centro das galáxias mais próximas, a existência de um oceano abaixo da superfície da lua de Júpiter Ganimedes, a colisão de cometas com a superfície de Júpiter, além de inúmeras outras descobertas.
Em 2021 foi lançado o telescópio espacial James Webb. Dessa vez o objetivo era observar no espectro infravermelho. Situado no segundo ponto de Lagrange, o telescópio consiste de um espelho primário de 6,5 metros de diâmetro, formado pela combinação de 18 espelhos hexagonais. O telescópio possui 132 motores atuadores para ajustar os espelhos. O espelho principal é feito de berílio e revestido com ouro, formando uma área total de 25,4 metros quadrados, cerca de 6 vezes maior do que o telescópio Hubble. Devido à faixa do espectro observada, a temperatura dos instrumentos deve ser mantida abaixo de 50 Kelvin. Para isso, o telescópio possui um escudo solar de 5 camadas. Como um sucessor espiritual do telescópio Hubble, o telescópio foi feito para observar as primeiras galáxias e estrelas formadas no universo após o Big Bang, e com a capacidade de observar através de nuvens de poeira, devido à faixa do espectro eletromagnético observada, observar a formação de estrelas e planetas no interior de nebulosas. Além de produzir imagens ainda mais detalhadas de outros objetos já previamente observados por outros telescópios, uma das suas principais contribuições até agora foi a observação das primeiras galáxias formadas após o Big Bang, incluindo a Jades GS Z14-0, vista apenas 290 milhões de anos depois do Big Bang, a galáxia mais distante já observada. Além dos telescópios citados anteriormente, muitos outros modelos e tipos foram desenvolvidos ao longo da história, cada um com um objetivo específico e fazendo utilização das tecnologias disponíveis na sua época e contribuindo para o desenvolvimento de tecnologias completamente inéditas. São grandes projetos de engenharia, planejados, construídos e testados por anos antes da sua eventual utilização, alguns chegando a custar bilhões de dólares. É possível dizer com tranquilidade que os telescópios são um dos instrumentos mais importantes em todo o estudo da astronomia.